Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo de Mateus. Então, nós continuamos com o nascimento de Jesus, Mateus capítulo 1. Já vimos a genealogia, nós estamos na parte do nascimento de Jesus, né? O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Essa é a passagem, a perícope, e aqui nós temos feito um acompanhamento dos trechos, dos temas e das palavras que nós já estudamos, né? Então, hoje eu gostaria de conversar sobre esta ação, enquanto ele refletia sobre isso, apareceu em sonho um anjo do Senhor. São esses os três temas que eu vou tentar sintetizar para nós conversarmos. Bom, primeiro tema que a gente vai tentar trazer é o aspecto do sonho. Então, o que é o sonho à luz da doutrina espírita? Para isso, nós vamos até a Bíblia do Caminho, aqui no Testamento Kardeciano, vamos ao Livro dos Espíritos, lembrando que nós temos a primeira edição do Livro dos Espíritos, que ela só tem 502 perguntas e respostas, se eu não me engano, mas a gente usa a versão segunda, que é a definitiva, que ela tem 1019 perguntas e respostas. Então, aqui no Livro dos Espíritos, versão definitiva, no livro segundo, a partir da pergunta 400, fala da emancipação da alma, que tem o sono e os sonhos. Então, nós não vamos ler todas as perguntas, porque não dá tempo aqui. Como sempre, a gente deixa o link no próprio vídeo, nas informações do vídeo, e fica o convite para que todos façam uma leitura mais profunda, né, e que desenvolva o tema para si. Bom? Então, na pergunta 400, Kardec pergunta aos espíritos superiores: o espírito encarnado, somos nós aqui na Terra, né? Ele permanece de bom grado, ele permanece bem, tranquilo, é feliz, é de bom ânimo no seu envoltório corporal? Então, olha que pergunta desafiadora, né? Porque normalmente nós estamos confortáveis na mentalização de que a felicidade, a segurança, o reino prometido para nós, todas essas promessas
que precisam se realizar na nossa vida, as promessas dessa transcendência, nós ainda podemos, por percepção mesmo, por valoração, dar mais valor aos acontecimentos no corpo do que fora dele, né? Então, deixar o corpo pode ser algo pesaroso, o medo de morrer, o medo de perder a vida, o medo de perder o que se tem, né? Então, o Kardec faz uma pergunta para o plano espiritual, para os espíritos superiores que já estão desmaterializados, estão fora do corpo carnal, que eles estão enxergando o que acontece pós-morte, eles conhecem todo esse processo. O que de fato acontece? Qual é a consciência do espírito? Ou seja, de fato o espírito permanece então de bom grado no seu envoltório corporal? É satisfatório? É tranquilo? É o melhor? É o maior desejo do espírito permanecer dentro do corpo? Olha a resposta. É como se perguntasses se ao encarcerado agrada o cárcere. Olha, gente, o espírito, quando ele está encarnado, é como se ele estivesse numa prisão. Por quê? Lá fora do corpo, tendo a noção da transcendência, tendo menos o peso do corpo, a necessidade das dores, a matéria da degradação, todo esse processo do envelhecimento, de gastar-se a energia do corpo mais denso, lá a liberdade consciencial, a liberdade do próprio pensamento, do sentimento, da visão, é muito expandida em relação ao que nós temos aqui, né? Então, o espírito encarnado, ele aspira constantemente à sua libertação, e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Então, apesar de nós estarmos numa personalidade que podemos ter num sistema mental de que o corpo é a nossa segurança e que tudo que acontece aqui embaixo é o nosso grande tesouro, porque é o mundo sensível que nós conseguimos tocar, para o espírito, somos todos nós, quando o espírito está lá fora, a percepção é muito diferente. Então, inclusive os espíritos dizem que no processo da reencarnação, às vezes, a dificuldade de você pensar na reencarnação, de você sair dessa transcendência, sair dessa luminosidade, sair dessa liberdade espiritual, para você entrar num corpo que vai ter que, né, você vai ter que entrar num feto, num corpo pequenininho, esse feto tem que se desenvolver, e você fica uma infância esquecido até você ser adolescente, e você tem uma vida de média de 70, 80 anos dentro do corpo e vivendo um processo de esquecimento da realidade do espírito, da realidade destas promessas espirituais todas para a nossa vida, é muito mais difícil para o espírito decidir encarnar do que ele decidir desencarnar. Então, é só para a gente fazer uma comparação. Para o espírito, é mais dolorido entrar no corpo do que sair do corpo. É o contrário, às vezes, do que a gente pensa, né? Que perder o corpo é perder algo muito importante. Não que o corpo não seja, tá, gente? O corpo é extremamente importante, porque é o corpo que permite ao espírito viver as suas experiências no laboratório da vida material, para que ele compreenda mais sobre si mesmo e faça a descoberta de quem ele é e possa fazer todo um aprendizado prático do ensino do universo, de Deus, do amor e da liberdade, do livre-arbítrio, de no corpo ter que escolher Deus como o seu Pai, né? E ganhar consciência em relação a isso. Então, continuando. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este então de sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta
com os outros espíritos. Então, todas as vezes que nós descansamos aqui na carne, todas as vezes que nós dormimos aqui na carne, a alma se desprende, o espírito se desprende, e ele penetra o mundo dos espíritos e tem relação direta com outros espíritos, né? Então veja a próxima pergunta de Kardec. Então, como julgar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Então, a lembrança e o sentimento do sonho vai nos dizer se a nossa experiência de contato com o plano espiritual, enquanto estamos na carne dormindo, mas o espírito desperto, longe do corpo, vivendo experiências no plano espiritual, se os nossos encontros foram bons ou não, né? Então, pelos sonhos, quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Foi o que nós explicamos, né? Nós não conseguimos ainda perceber quais são as faculdades espirituais, porque nós estamos aprisionados num corpo que limita a ação do espírito na sua liberdade plena, né? Então o espírito ele lembra-se do passado e algumas vezes ele pode até prever o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos. Vejam, quer espíritos que vivam neste mesmo planeta, às vezes até ter contato com espíritos de outras dimensões. Dizes frequentemente, tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Ou seja, isso não pode ser verdade. Enganaste. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Então são lembranças, são cenários que nós estivemos, mas não necessariamente eles são cenários normais, comuns do nosso planeta. Podemos, inclusive, ter feito uma viagem até uma outra escola, uma outra palestra, um outro ensino num planeta vizinho nosso aqui, e não necessariamente aqui no nosso planeta. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Então, os espíritos continuam aqui, dizendo para nós: pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida, julgai-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Ou seja, quando a gente está fora do corpo, enquanto o corpo dorme, a experiência do espírito é exatamente a mesma experiência como se já tivesse acontecido a morte. A única diferença é que permanece um único fio que vincula o espírito ao corpo material que ainda está descansando. Mas a experiência, o contato, o olhar, aonde o espírito vai, a influência que ele recebe e a influência que ele também consegue exercer, é exatamente como se ele tivesse morto. Quer dizer, tivesse morto no corpo, né? Mas porque não existe a morte. Então nós vivemos uma experiência de morte, e no sentido da experiência de morte significar a vida do plano espiritual e conhecer a realidade do plano espiritual, todas as vezes que nós dormimos, né? Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores, ou seja, ter sonos inteligentes, ter sonos bons, aprendizado, felizes, isso depende se nós somos mais ou menos materializados. Então, se nós somos muito materializados, se nós somos muito egoístas, vaidosos, ausências de virtudes,
éticas, morais, se as nossas preocupações são de sensação, de sensualidades, de guerra, de briga, de desejos humanos, nós vamos manter as mesmas vinculações das nossas procuras, dos nossos propósitos. Mas se nós já estamos num esforço de desmaterialização, de compreender a lei divina, de fazer esse esforço de caminhar no processo evolutivo para ter o Cristo, né, como sua meta de ascensão, nós também, durante o sono, teremos experiências mais agradáveis, já que poderemos atingir planos acima do plano mais pesado, né, o plano mais denso, que fica mais próximo à Terra, né? Então, como estes viajam, conversam e se instruem, ou seja, se nós já estamos desmaterializados, nós vamos conseguir, inclusive, receber aulas, aprendizados, e ter contato com explanações, com pessoas que nós amamos, que estão em níveis mais superiores. Então a gente acaba viajando, conversando e se instruindo também. Trabalham mesmo em obras que se lhe deparam concluídas quando volvem, morrendo na Terra, ao mundo espiritual. Ou seja, muitas vezes nós podemos sermos trabalhadores no plano espiritual de algo que está sendo construído, então a gente dorme e vamos lá ajudar, morre e vamos lá ajudar. Então, estamos ainda na carne, mas dormimos e vamos participar da construção de alguma coisa no plano espiritual. E quando de fato morremos, quando de fato o último laço se desprende do corpo, quando voltamos de fato para continuarmos no plano espiritual, desligados da matéria, encontramos muitas vezes aquela obra já pronta. Bem, então o que nós queríamos dizer aqui é que o sono permite a libertação dos envoltórios, dos invólucros materiais com relação ao espírito, e o espírito ganha liberdade. Mas essa liberdade é relativa de acordo com a sua materialidade. Se é mais matéria, mais materializado, ele tem também densidades nos seus pensamentos e ele fica mais limitado na sua ação e talvez até mais prisioneiros de outras forças que o mantêm sobre os seus domínios. Isso são processos obsessivos, são processos de ambientes de dor, de tristezas, né, de desesperos. Esses ambientes espirituais existem, mas quanto mais desmaterializados, quanto mais nós oramos, quanto mais nós temos vivido uma vida cada vez mais desprendida das necessidades, das vaidades, do orgulho, do egoísmo, e temos conseguido nos entregar mais para o processo com o Cristo, nós também exercemos essa mesma liberdade por atração mesmo, ou sintonia no plano espiritual. E o sonho é sempre uma lembrança de uma experiência do espírito fora do corpo. Isso é o que nós gostaríamos de apresentar sobre o que seja o sonho de acordo com a revelação dos Espíritos. Mas o texto é longo, né? Nós podemos continuar, né? O sonho é a lembrança do que o Espírito viu durante o sono, né? E então fica o convite para que nós façamos uma leitura mais extensa, mais a miúde, porque o tema é deveras interessante. Muito bem. Então, nós já vimos a questão do sonho, seja o aspecto de sono e sonho, né? Porque o sonho é um reflexo do desprendimento do espírito enquanto o sono acontece. Agora, anjo do Senhor. A gente precisa entender o que é um anjo à luz da doutrina espírita. Então, para isso, nós vamos também na Bíblia do Caminho, Testamento Kardeciano, vamos no livro O Céu e o Inferno, aqui na parte dos anjos, no capítulo 8 do livro, nós temos um
Deixa eu clicar lá em cima que fica melhor. Nós temos um texto extenso de Kardec, em que ele vai explicar qual é a doutrina dos anjos, segundo a Igreja. Eu não vou fazer essa leitura, mas, de novo, fica o convite. Kardec, então, ele faz uma explanação de que forma a Igreja enxerga normalmente a questão dos anjos. Ele usa, então, o conhecimento espírita para fazer uma refutação. A refutação é um esclarecimento, ou seja, como Kardec usa o conhecimento espírita para ir criando um pensamento que vai se aproximando do que seja de fato um anjo, e ele vai, como se fosse uma refutação, uma explicação entre o que se imagina que seja e quais são os atributos do espírito e da relação entre plano espiritual e plano material, e também a questão do progresso, da evolução dos espíritos, para ele fazer uma refutação da tese do anjo segundo as igrejas. Mas ele então abre um tópico para explicar o que é um anjo de acordo com o Espiritismo. Então, os anjos segundo o Espiritismo. Fica então, de novo, o mesmo convite para que todos façamos uma leitura mais profunda desses temas, tá bom? Então veja, Kardec, que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, não restam dúvidas. Então, seres angélicos, seres iluminados, seres que têm poderes, seres que trabalham para o divino, seres que podem agir como o próprio anjo do Senhor, que sempre apareceu para José. O Espiritismo não está dizendo que essas qualidades, essas dotações de qualidades, elas sejam mentira. Pelo contrário, são de fato, existem espíritos que têm as qualidades atribuídas aos anjos, né? Então, a revelação que os espíritos nos trouxeram confirma a crença de todos os povos, fazendo-nos conhecer, ao mesmo tempo, a origem e a natureza de tais seres. Então, vamos lá. A alma ou os espíritos são criados simples e ignorantes, ou seja, eles não têm conhecimento de todas as coisas e não têm consciência do bem e do mal. Então, simples, ignorantes, e também, inclusive, na sua estrutura, no desenvolvimento da sua estrutura psíquica, mental, ele ainda precisa elaborar tudo isso, né? Então, apesar deles serem criados simples e ignorantes e sem essas atribuições, eles são criados com aptidões para adquirir tudo que lhes falta. Aí entra a simbologia da semente, né? E de que forma nós adquirimos? Pelo trabalho. O trabalho é o meio de aquisição e o fim, que é a perfeição, é para todos o mesmo. Então, todos os espíritos são criados simples e ignorantes, sem conhecimento, sem consciência do bem, sem consciência do mal, sem estrutura mental, de discernimento, de cognitivo, de sentimentos. Isso tudo ainda não está pronto, mas a semente, o ingrediente principal, está concentrado na centelha do espírito, aquele espírito com E minúsculo, que é o princípio espiritual. Por isso, esse princípio espiritual é colocado em contato com a matéria, na matéria ele elabora o seu trabalho, nos vários reinos inclusive, e ele vai sempre elaborando, e nunca ele retorna ganho de conhecimento e de consciência. Cada vez mais é um crescente de ganho consciencial sobre si, sobre o mundo, sobre Deus, né? E então o discernimento vai ganhando cada vez mais amplitudes perceptivas. Então, olha que interessante. O trabalho é o meio de aquisição, a finalidade e o objetivo, o fim é atingir a perfeição, e este fim é o mesmo para todos. Agora, uns chegam mais cedo, outros chegam
mais tarde. Já conversamos também sobre isso, né? Conseguem-no mais ou menos prontamente em virtude do livre-arbítrio, ou seja, é a nossa decisão, é a nossa vontade de fazer escolhas adequadas que vai nos levar a fazer os esforços também adequados. Então, todos os espíritos têm os mesmos degraus a franquear. Não tem jeito, pessoal, ninguém dá saltos. Então, ninguém atinge um nível de perfeição sem desprover-se da matéria, do materialismo, do egoísmo, da vaidade, do orgulho. Quem vai cometer os equívocos vai ter que experimentar, vai ter que receber a dor do retorno, desse aprendizado. A estrada é a mesma para todos, não há privilegiados. O esforço de ter que descobrir com a sua consciência o que é certo e o que é errado, e usar o livre-arbítrio para ficar só cada vez mais com o que é certo e diminuir o que é errado, é um trabalho individual, personalíssimo de cada um de nós, né? Então, todos precisam ter o mesmo trabalho para concluir. Só que aqueles que decidem melhor, caminham mais rápido. Aqueles que param pelo meio do caminho, encantados com as paisagens, com os brinquedos, com a materialidade, eles demoram um pouco mais a chegar no fim. Mas todos estamos fadados a chegarmos lá, né? Então, continuando, a alma, qual uma criança, ela é inexperiente nas primeiras fases da existência. E daí ele é falível, exatamente como uma criança. Ela precisa de cuidados, porque ela pode se colocar em risco, pode se machucar, porque ela não tem noção ainda das coisas que ela está fazendo e os riscos decorrentes disso, né? Então, não lhe dá a Deus essa experiência, mas dá-lhe meios de adquiri-la. Ou seja, a criança ela não ganha experiência para que ela se torne mais dona de si. Então ela deixa de ser inexperiente para a experiência porque ela percorre os caminhos e os meios para adquiri-la. É o processo do crescimento de toda criança até que ela se transforme num adulto, e um adulto também sempre mais consciente. Assim, um passo em falso na senda do mal é um atraso para a alma, que, sofrendo-lhe as consequências, aprende à sua custa o que importa evitar. Exatamente o que nós já explicamos. Deste modo, pouco a pouco, se desenvolve, aperfeiçoa e adianta-se na hierarquia espiritual, até o estado de puro espírito ou anjo. Então, os anjos são, pois, as almas dos homens chegados ao grau de perfeição que a criatura comporta, fruindo em sua plenitude a prometida felicidade. Antes, porém, de atingir o grau supremo, gozam de felicidade relativa. Relativa a quê? Ao grau de adiantamento que já se conseguiu. Felicidade que consiste não na ociosidade, mas nas funções que Deus apraz confiar-lhes, e por cujo desempenho se sentem ditosas, tendo ainda nele um meio de progresso. Né? Importante essa explanação, essa explicação, para nós sabermos que os anjos são seres que já percorreram os mesmos caminhos que nós estamos percorrendo. Eles apenas conhecem tudo que nós já vivemos, as nossas dores, as nossas quedas, porque eles já enfrentaram isso, já se auto-evoluíram no sentido de ganho de consciência sobre o certo e o errado, e eles já percorreram essa estrada antes de nós. Então, os anjos são espíritos que já chegaram em fases mais evolutivas, superiores às nossas próprias fases evolutivas. Né? Então, assim são os anjos. Agora, na questão da atitude de José, enquanto ele refletia sobre isso. Então,
nós já sabemos que José é o pensamento, o raciocínio, e que Maria é o sentimento. E que o masculino é a razão e o feminino a emoção. Mas também já explicamos que existe um feminino e um masculino, que lá no início da história se chama Adão e Eva, e existe um masculino e um feminino que antes de Jesus nascer se chama José e Maria. Entre Adão e José existe um ganho de consciência, um ganho de aprendizado. Entre Eva e Maria, a mesma coisa, exatamente na linha da evolução do espírito simples e ignorante, até ele conseguir ser um espírito puro ou um anjo. Então, todos nós seremos um anjo. Mas nessa passagem, quando nós estamos nos referindo a José e a Maria, nós não estamos referindo a um ser, a um ente, a um indivíduo na sua casa mental, que ele pense como Adão e Eva, materializado ao extremo, arrogante. Não, nós aqui estamos nos referindo já a um indivíduo, a uma personalidade, que pode ser o Paulo André, podem ser qualquer um de vocês, que estão ouvindo e compreendendo esse tema agora, ou seja, dentro do teu pensamento, dentro do teu sentimento, já existe uma grande abertura, uma grande vontade de procurar, de mudar a vida, de se arrepender dos equívocos, para que Jesus seja, de fato, o líder, o mestre, o guia da sua vida, da nossa vida. Então nós estamos mais próximos de José e Maria. Então nós estamos mais próximos de fazer com que o Cristo nasça em nossas vidas. Então, essa reflexão, ela não é uma reflexão de Adão, ela é uma reflexão de José. E José já é um pensamento mais depurado, um pensamento mais experimentado, que já passou por muitas dificuldades, por muitas dores. A maturidade de uma razão na altura de José já permite um sentimento, uma compaixão à altura de Maria. Então veja, apesar dele estar vivendo uma dificuldade, o texto diz que ele é um homem justo. Então ele não quis envergonhar Maria em público. Nós aqui já falamos, inclusive, no último estudo, sobre o processo da intuição, né? O quanto que esse feminino da intuição é a ponte entre a materialidade e a espiritualidade. É através da intuição, da prece, dessa voz inarticulada na nossa casa mental, que nós vamos recebendo as sensações, as emoções, os sentimentos e as certezas de espíritos que são afins a todos nós, mas que eles estão já completamente desmaterializados. E eles vão confirmando em nós as atitudes que todos precisamos adotar na nossa desmaterialização. Então, essa reflexão, ela também tem responsabilidade entre os desejos e entre os propósitos daquilo que refletimos na nossa casa mental, né? É sobre isso que nós gostaríamos de conversar agora, nesse momento. Para isso nós vamos na Bíblia do Caminho. Agora nós vamos usar o Testamento Xavieriano. Nós vamos no livro, acho que é o último livro, inclusive, que fica aqui, ó, Vozes do Grande Além. Nós vamos no capítulo 4, A Reflexão Mental do Alberto Seabra. É um texto longo e nós vamos fazer uma leitura completa dele aqui, porque vale muito a pena. Tá bom? Vamos lá então. Na noite de 7 de julho de 1955, fomos surpreendidos por imenso reconforto, porquanto pela primeira vez recolhemos a palavra do Dr. Alberto Seabra. Então esse Nzinho aqui vai nos dizer um pouco sobre o nome que assina a mensagem, né? Dr. Alberto Seabra é um distinto médico, escritor e espiritualista desencarnado em São Paulo. Provavelmente, a gente pesquisando aí no Google, no Wikipedia, nós encontraremos alguma coisa a mais sobre o Dr. Alberto Seabra, ok? Fica também aí a dica para essa pesquisa. Então vamos lá. O que ele veio nos dizer através do Chico Xavier?
Quando os instrutores da sabedoria preconizam o estudo, não desejam que o aprendiz se intelectualize em excesso, para a volúpia de humilhar os semelhantes com as cintilações da inteligência. E quando eles recomendam a meditação, de certo não nos inclinam à ociosidade ou ao êxtase inútil. Então, quando os espíritos dizem estudem, não é para humilhar semelhantes usando cintilações, luzes de uma inteligência adquirida. E quando eles afirmam que precisamos meditar, não é ociosidade nem êxtase inútil. Então aqui nós precisamos buscar o caminho do meio e entender qual é o fruto, o resultado e o propósito das orientações do Espírito dos Espíritos para a nossa evolução, né? Então, eles referem-se à necessidade de nosso aprimoramento interior para a mais vasta integração com a luz infinita, porque o reflexo mental vibra em tudo. Nossa alma pode ser comparada a um espelho vivo com qualidades de absorção e exteriorização. Recolhe a força da vida em ondas de sentimento e emite-as em onda de pensamento a se expressarem através das suas palavras, atitudes, exemplos e fatos. Olha o sentimento e o pensamento. O aspecto feminino da nossa interação íntima, o aspecto masculino da nossa interação íntima. Adão, Eva, Maria, José. Mas que neste patamar de orientação, se nós estamos lendo esse texto agora, se nós estamos dando valor a esse texto agora, nós estamos sendo conclamados a agirmos com sentimentos e com pensamentos mais próximos de Maria e José, mais próximos do nascimento do Cristo em nossas vidas, do que da expulsão do paraíso pelas decisões que o sentimento e o pensamento, Adão e Eva, tomaram quando cederam à materialidade, ao egoísmo, à vaidade, que representa o chamamento da serpente, que é a horizontalidade das sensações e das nossas tentações enquanto estamos na matéria, né? Então, refletimos assim constantemente uns nos outros. É pelo reflexo mental que se estabelece o fenômeno da afinidade, desde os reinos mais simples da natureza. Vemo-lo nos animais que se acasalam, no mesmo tom de simpatia, tanto quanto nas almas que se reúnem na mesma faixa de entendimento. Então, a afinidade é um reflexo mental, né? Então, Kardec está explicando apenas de uma forma educativa que quando os animais se acasalam no mesmo tom de simpatia, é mais ou menos a mesma coisa quando as almas se reúnem na mesma faixa de entendimento. Nós nos reunimos, nós vibramos numa faixa energética de vibração, de ondas de pensamento. E nos afinizamos, nos pertencemos a ambientes que pensam e vibram e se energizam da mesma forma. É isso que está sendo dito aqui, né? Então, quando se consolida a amizade entre um homem e um cão, podemos registrar o reflexo da mente superior, que é da criatura humana, sobre a mente fragmentária do ser inferior, que passa, então, a viver em regime de cativeiro espontâneo, para servir ao dono e condutor, cuja projeção mental exerce sobre ele irresistível fascínio. Olha que comparação fabulosa, gente. Da mesma forma que uma mente fragmentária, que não tem pensamento contínuo, não tem a consciência já dominada como os homens têm, mas quando uma mente humana mais superior, mais desenvolvida, no sentido porque já está numa fase evolutiva acima, né, daquela faixa evolutiva que o princípio espiritual que habita os animais ainda está no seu patamar, buscando
o caminho ascensional, olha o que acontece com a mente mais fragmentária. Ela simplesmente fica num cativeiro espontâneo, ela não consegue sair dali, ela fica presa ao seu dono, ao seu condutor, né? Kardec fez essa comparação para poder nos trazer até aqui, olha. É desse modo que espíritos encarnados podem influenciar entidades desencarnadas e vice-versa, provocando obsessões e perturbações, tanto na esfera carnal como no além-túmulo. As almas que partem podem retratar as que ficam, assim como as almas que ficam podem retratar as que partem. Quando pranteamos, olha que importante isso, quando pranteamos a memória de alguém que morreu, né, que nos antecedem na viagem da morte, atiramos nesse alguém o gelo de nossas lágrimas ou o fogo de nossa tortura, conturbando-lhe o coração toda vez que esse espírito não for suficientemente forte para sobrepor-se ao nosso infortúnio. Ou seja, se um espírito que já morreu, ele não tiver força moral, desprendimento material, se ele não construiu essa liberdade para ele, de resistência às próprias tentações, ele pode ficar preso ao clamor, à dor, à tortura mental que os entes que permaneceram aqui podem direcionar até ele, né? E quando alguém se ausenta da carne, carregando aflições e pesares procedentes da nossa conduta, arremessará da vida espiritual sobre a nossa alma os dados magnéticos da lembrança infeliz, ou seja, são as obsessões, né? Então, olha a importância de nós agirmos sempre para o bem. Então, em razão disso, convém meditar nos ideais, nas aspirações, pessoas e coisas que refletimos, porque todos nos subordinamos pelo reflexo mental ao fenômeno da conexão. Estamos inevitavelmente ligados a tudo o que nos merece amor. Essa lei é inderrogável em todos os planos. A questão é, nós amamos a quem e ao quê? Que tipo de amores nós exercemos enquanto estamos na carne, né? Os mundos no espaço refletem os sóis que os atraem. E a célula, quase inabordável no corpo humano, reflete o alimento que lhe garante a vida. Tanto os planetas e os corpúsculos permanecem escravizados a leis cósmicas e organogênicas irrevogáveis. O espírito consciente, eis a grande questão, no entanto, aquele que já sabe, conhece e que estuda, embora submetido a essas mesmas leis que lhe presidem o destino, tem consigo a luz da razão para usar a sua escolha. Os sentimentos, os convites, as emoções chegarão, mas quando nós já compreendemos o bem e o mal e a lei de Deus, nós já temos condição de discernir melhor e de usar a escolha para que nós nos libertemos das nossas chagas. A inteligência humana, encarnada ou desencarnada, pode contribuir pelo poder da vontade na educação ou na reeducação de si própria, selecionando os recursos capazes de lhe favorecerem o aperfeiçoamento. A reflexão mental no homem pode, assim, crescer em amplitude e sublimar-se em beleza, para absorver em si a projeção do pensamento superior. Tudo dependerá do nosso propósito e de nossa decisão. Então, trazer a projeção do pensamento dos anjos, que são pensamentos superiores, vai depender de propósito e de decisão. Então, nós já estamos nos aproximando da lição que eu quero deixar hoje para todos nós, que os anjos existem. Os sonhos e os sonos existem, mas fazer de um sonho ou de um sono um encontro com os anjos, daí depende da nossa própria ação, né? Enquanto nos comprazemos com a ignorância ou com a indiferença para com os princípios que nos governam,
somos cercados sem defensivas por pensamentos de todos os tipos, muitas vezes na forma de monstruosidades, de crimes, em quadros vivos que nos assaltam a imaginação ou em vozes inarticuladas que nos assomam a acústica do espírito, conduzindo-nos aos mais escuros ângulos da sugestão. É por isso que notamos tanta gente ao sabor das circunstâncias, aceitando simultaneamente o bem e o mal, a verdade e a mentira, a esperança e a dúvida, a certeza e a negação, à maneira de uma folha que é levado, que está solta, que não tem diretriz porque o vento carrega, né? Então, olha o chamado. Eduquemo-nos, estudando e meditando, para refletir em nós a divina inspiração. Lembremo-nos de que o impulso automático do braço que levanta a lâmina homicida pode ser perfeitamente igual em movimento ao daquele que ergue um livro enobrecedor. A atitude mental é que faz a diferença. Nosso pensamento tem sede de elevação, a fim de que nossa existência se eleve. Construamos em nós o equilíbrio e o discernimento. Rendamos culto incessante à bondade e à compreensão. Habitualmente, contemplamos no espelho da alma alheia a nossa própria imagem e, por esse motivo, recolhemos dos outros o reflexo de nós mesmos, ou então aquela parte dos outros que se harmoniza com o nosso modo de ser. Não bastam, para a nossa felicidade, aquisições unilaterais de virtude ou de valores incompletos. Todos temos fome de plenitude. Então, não é suficiente o que já se tem. É importante que o trabalho de ascensão permaneça sempre vivo em nossas vidas. O desejo é o imã da vida. Então, desejando, sentimos. E pelo sentimento, nossa alma assimila o que procura e transmite o que recebe. Aprendamos, pois, a querer melhor para refletir o melhor em nossa ascensão para Deus. Bem, esse foi o nosso estudo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fiquem com Deus.